Nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar uma forma bem simples, bem prática e bem segura de você dar os seus primeiros passos na Bolsa de Valores sem ter que ficar se preocupando se você vai investir em Banco do Brasil, em Petrobras, em Vale, em Magazine Luiza, em Ambev, sem precisar ficar analisando os balanços financeiros, os indicadores financeiros de cada uma das empresas em que você está pensando em investir, ou sem precisar ficar recorrendo às recomendações ou sugestões de investimento da sua corretora, da sua casa de análise ou mesmo daquele seu amigo que já investe há mais tempo. E essa forma simples e segura de entrar na Bolsa de Valores é por meio dos ETFs. Nesse vídeo eu vou te explicar o que é isso, o que é ETF, como que funciona esse investimento, como que você faz para investir em ETF e quais que são as vantagens e as desvantagens dos ETFs em comparação às ações. Então fica comigo até o final desse vídeo para você aprender tudo sobre os ETFs. Meu nome é Alexandre Winkler, sou educador financeiro aqui do canal Fonte da Fortuna. Como sempre, eu já te peço o seu apoio a esse projeto de educação financeira, deixando o seu curtir nesse vídeo, se inscrevendo aqui no canal e ativando todas as notificações para não perder as nossas novidades e também compartilhando esse vídeo com seus amigos, com a sua família, nos seus grupos de WhatsApp. Então vamos lá, o que é ETF, afinal de contas? ETF significa Exchange Traded Funds. E aí você deve estar pensando, poxa, me ajudou muito. Calma, Exchange Traded Funds em português é a mesma coisa que fundos de índice. Então, por exemplo, quando você compra um fundo imobiliário, o que você está fazendo? Você está comprando uma carteira de imóveis ou está comprando, dependendo do fundo imobiliário, uma carteira de papéis do setor imobiliário. No caso dos ETFs, quando você investe num ETF, o que você está fazendo é comprar uma carteira de ações que reproduzem um índice do mercado. Vou te explicar melhor. Você com certeza conhece o Ibovespa. O Ibovespa é o índice Bovespa, ou seja, é o índice das mais de 70 ações principais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Esse índice é aquele que você vê no jornal todas as noites. O Ibovespa hoje se valorizou tantos por cento, ou o Ibovespa se desvalorizou tantos por cento. Quando você investe em um ETF que replica esse índice Bovespa, você está comprando num pacote só todas aquelas mais de 70 ações que compõem o Ibovespa. Então, se o Ibovespa se valorizar, o seu ETF vai se valorizar na mesma proporção. Mas, se o Ibovespa se desvalorizar, o seu ETF que replica o Ibovespa também vai se desvalorizar na mesma proporção. E qual que é a vantagem de se investir em ETF e não em ações? Quando você investe em ETF, você está diversificando o seu dinheiro, o seu investimento nessas mais de 70 empresas que compõem o Ibovespa, se for um ETF que replica o Ibovespa. E quando você investe numa única ação, o seu dinheiro está todo apostado naquela empresa. Então, por exemplo, se você investe em Petrobras e aí vem uma guerra do petróleo como essa que aconteceu recentemente, as ações despencam, você perde muito dinheiro. Agora, quando você investe num ETF que replica um índice, você já tem ali uma boa diversificação, então o seu risco é muito menor. Existe hoje na Bolsa de Valores 4 ETFs que replicam o Ibovespa. Esses ETFs são o BOVA11, que é o mais antigo de todos, ele é gerido pela BlackRock e a taxa de administração dele é de 0,30% ao ano. O outro ETF é o BOV11, que é gerido pelo Itaú e a taxa de administração também é de 0,30% ao ano. A gente tem também o BOVB11, que é um ETF um pouco mais novo, gerido pelo Bradesco e a sua taxa de administração é de 0,30%.
0,20% ao ano. E por fim, a gente tem o XBOV11, que é gerido pela Caixa e tem uma taxa de administração um pouquinho mais alta de 0,50% ao ano. Você consegue investir nesses ETFs na cotação atual, no dia em que eu estou gravando esse vídeo, com menos de R$80. Menos de R$80 é suficiente para você comprar uma cota de algum desses ETFs. E você deve estar pensando, então é melhor eu investir nesse ETF que tem a taxa de administração mais baixa? Não necessariamente, porque você tem que olhar também os ETFs que têm a maior liquidez, o maior volume de negociação no mercado. E desses ETFs todos, o que tem a maior liquidez é o BOVA11, talvez por ser o mais antigo de todos. Eu inclusive invisto no BOVA11, eu já investia nele antes mesmo desses outros ETFs serem criados e colocados no mercado. Agora, se você quiser, por exemplo, assumir um pouco mais de risco, quiser um investimento em ETF um pouco mais arriscado do que esses que replicam o Ibovespa, você pode, por exemplo, investir num ETF que replica o índice das Small Caps. As Small Caps são empresas menores da Bolsa de Valores, empresas que têm um grau de risco um pouco maior, e existem hoje dois ETFs que replicam esse índice das Small Caps. O primeiro deles é o Small 11, que é um ETF já bastante antigo, é gerido pela BlackRock e a taxa de administração dele é de 0,69% ao ano. E o outro ETF é bem novinho, foi criado agora em 2020, é o SMAC 11, que é gerido pelo Itaú e tem uma taxa de administração 0,50% ao ano. E pelo fato de o Small 11 ser muito mais antigo, o volume de negociação dele, a liquidez dele é bem maior do que o SMAC 11, que é um ETF bem novo. E como que você investe em ETF na prática? Como que você faz esse investimento? Bom, investir em ETF é exatamente igual a investir numa ação. Então você vai entrar lá no home broker da sua corretora de valores ou do seu banco e vai colocar o código do ETF, por exemplo, o BOVA11, vai colocar a quantidade de cotas que você quer comprar desse ETF e vai colocar o valor, que tem que ser aquele valor que ele está sendo negociado ali no momento, para você conseguir que a sua ordem de compra seja executada, para que você consiga fazer a compra de fato. E uma diferença entre os ETFs e as ações. As ações são negociadas em múltiplos de 100, 200, 300, 400. E os ETFs são negociados em múltiplos de 10, 20, 30, 40, 50. Agora, assim como as ações, você consegue também comprar ETFs no mercado fracionário. Então, por exemplo, se você quiser comprar um ETF só, ou 2, 3, ou qualquer número que não seja múltiplo de 10, por exemplo, 53 ETFs, você consegue também usando o mercado fracionário. E aí, em vez de colocar só o código do ETF, por exemplo, BOVA11, você vai colocar o código do ETF seguido de um F, que indica esse mercado fracionário. Então, se for o BOVA11 que você quer comprar, você vai colocar BOVA11F. E aí você consegue comprar, por exemplo, uma cota só do BOVA11. Agora vamos falar das vantagens de se investir em ETF em relação às ações. A primeira vantagem, eu já mencionei, é a diversificação do investimento. Se você compra ações isoladas, específicas, o seu capital vai estar concentrado naquela ou naquelas poucas ações que você comprou. E se você não fizer uma boa escolha, você pode acabar perdendo muito dinheiro ou ganhando menos do que você poderia. Agora, quando você investe num ETF, o seu dinheiro já está diversificado ali em mais de 70 ações que replicam um determinado índice, como é o caso dos ETFs que replicam o índice Bovespa ou mesmo desses ETFs que eu mencionei que replicam o índice das Small Caps. Eles também são compostos por mais de 70 empresas.
A outra grande vantagem é a praticidade, porque com uma única ordem de compra ou de venda, você consegue comprar ou vender esse monte de ações nessa carteira de índices. E se você for investir em ações isoladamente, você vai ter que dar uma ordem de compra ou uma ordem de venda para cada uma das ações em que você quer investir. Sem contar a questão que eu já mencionei também, que ao investir em ações você vai ter que ficar escolhendo ação por ação, fazendo a análise de cada uma delas, procurando recomendações que nem sempre vão ser bem sucedidas. E já nos ETFs você está investindo ali no índice como um todo. E isso nos leva à terceira vantagem do investimento em ETFs em comparação com as ações, que é a segurança. Pelo fato de você estar diversificando o seu investimento, você acaba por tabela tendo também uma maior segurança. E as desvantagens? Como nem tudo são flores, existem também algumas desvantagens de se investir em ETF em comparação a se investir em ações. A primeira desvantagem é que o ETF não te paga dividendos, ao contrário do que acontece com as ações. Os dividendos que entram daquelas empresas todas que compõem o ETF, eles são reinvestidos pelo gestor do ETF no próprio ETF. Então não é que você é prejudicado, não é que você perde aquele dinheiro dos dividendos, mas esses dividendos não entram, não voltam diretamente para você como nas ações. A segunda desvantagem de se investir em ETFs é a taxa de administração. Como eu mencionei, em cada ETF você vai ter que pagar uma determinada taxa de administração, que é uma coisa que não existe quando você investe diretamente em ações. E a terceira grande desvantagem dos ETFs, que eu considero que é a maior desvantagem de todas em comparação com o mercado de ações, é que quando você investe em ETFs, você não tem aquela isenção de imposto de renda de até R$20 mil em vendas que existe no mercado de ações. Então, se você comprar um ETF e vender, por exemplo, R$2 mil desse ETF ali no determinado mês, tendo lucro nessa operação, você vai precisar calcular imposto de renda e fazer o pagamento da DARF. A alíquota de imposto de renda é exatamente a mesma das ações. Você paga 15% para operações normais em que você tenha lucro e paga 20% para operações day trade com lucro. A diferença é só que não existe essa isenção para as vendas de até R$20 mil por mês, como existe no mercado de ações. Nesse vídeo aqui eu não vou entrar em detalhes sobre como fazer o cálculo do imposto de renda, como fazer o pagamento da DARF, até porque essa informação você encontra com facilidade nas corretoras de valores, tem muitos tutoriais na internet também, mas é importante você se lembrar que qualquer lucro que você tenha no mercado de ETFs, por menor que seja, você vai precisar fazer o cálculo do imposto e pagar a DARF. Agora, o que eu recomendo, que ajuda bastante, que eu faço, é que você contrate algum programa pago que faça esses cálculos de forma automática. Isso facilita muito a vida. Então é isso. Agora você já conhece uma forma bem simples, bem prática e bem segura de dar os seus primeiros passos na Bolsa de Valores. Eu desejo ótimos investimentos para você e muito sucesso.